Meus irmãos, nós vamos, durante algumas quartas-feiras, porque nós pastores estaremos aqui pregando a respeito de algumas coisas que tem a ver com o nosso encontro aqui de quarta. Nosso encontro é encontro de fé. Aqui nós falamos, nós lemos, nós oramos, nós cantamos aquilo que a fé nos ensina a fazer. E eu conversando com os pastores, disse, olha, nós poderíamos trazer algumas coisas para a igreja que falam também conosco em primeiro lugar. Obviamente, todas as mensagens que são pregadas devem primeiro ser uma palavra de Deus ministrada para o coração de quem prega e depois para a igreja. Mas, de tempos em tempos, a gente escolhe coisas que são sermões que nós já pregamos em algum momento, séries que nós já fizemos em algum momento. Essa especificamente, eu sugeri aos irmãos que nós estivéssemos respondendo, biblicamente, algumas questões que a fé da igreja levanta. O que eu estou querendo dizer com isso? A nossa fé nem sempre é uma fé que duvida das coisas. Nem sempre é uma fé pequena, incrédula. Às vezes somos, mas algumas vezes nós só perguntamos para Deus coisas que nós gostamos de saber de Deus, ou que pelo menos desejamos ouvir a resposta dele. Nós temos nossas convicções, nós temos as nossas ideias, e nós cremos na palavra de Deus. Mas, às vezes, o coração do crente faz perguntas para Deus. Não há nada de errado nisso. Não tem nada de mal em fazermos perguntas a Deus. E a primeira pergunta que eu gostaria de levantar aqui e buscar no texto das Escrituras uma resposta para essa questão da fé é: onde está Deus quando eu estou sofrendo? Onde Deus está quando o meu coração precisa de consolo e de cuidado? Não sei se você sofre, talvez você não sofra. Eu, às vezes, passo por alguns sofrimentos. Nem todos me levam a circunstâncias assim de tirarem lágrimas dos meus olhos, mas alguns, sim, me tiram noites de sono, me deixam o coração inquieto. E eu oro a Deus, e às vezes eu pergunto para Deus algumas coisas que são das minhas perguntas particulares para Deus. Mas a Bíblia nos ensina a levantarmos questionamentos a respeito destas coisas. E nem sempre nós fazemos isso da maneira correta. Eu gostaria de responder esta pergunta: onde Deus está quando eu sofro? Não da minha palavra para vocês, mas de um texto das Escrituras, de alguém que, assim como nós, enfrentou momentos em que a fé levanta questionamentos, e ele faz as mesmas perguntas e ele não sai sem a resposta de Deus. A minha expectativa, assim como este texto falou comigo, é que Deus dê a você uma resposta a respeito desta questão da sua fé. Você pode perguntar para Deus e Ele certamente tem alegria em te responder. Ele já o fez no texto das Escrituras. O texto que eu gostaria de usar para esta resposta na noite de hoje é o texto do profeta Abacuque, o livro da profecia de Abacuque. Nós vamos ler ali os textos que vão do capítulo 1, todo ele, até o capítulo 2, o verso 4. Nós não vamos ler de imediato todo o texto, mas eu gostaria que, se você pudesse, mantivesse aí a Bíblia, né, e você estivesse com ela aberta e atento ao momento em que eu estarei lendo, e aí então eu farei aqui alguns apontamentos na busca de respostas. Como é que nós deveríamos então reagir diante de Deus? Ou como a nossa fé deveria responder quando Deus age de uma maneira inesperada? Quando nós pedimos algo, criamos expectativas a respeito do que Deus irá fazer e Deus não faz aquilo que desejamos. Muitas vezes Deus permite algumas coisas, Deus espera algumas coisas, Deus cria algumas situações que nós não entendemos. Como é que a nossa fé deveria reagir quando nós desejamos, por exemplo, que Deus resolva rapidamente os problemas que nós temos? E isso não acontece.
Quando nós sofremos e pedimos que Deus remova o nosso sofrimento e aquilo não acontece. Quando Deus não trata, por exemplo, os ímpios que se levantam contra o povo de Deus, pessoas que se levantam contra a nossa vida, acusações, pessoas más, e nós oramos e Deus não nos livra daquele tipo de situação. Quando Deus não nos recompensa imediatamente diante de algo que nós fazemos, um ato de justiça, uma obra de justiça, quando nós não somos contemplados da maneira em que nós imaginamos que Deus deveria fazer, como nós reagimos? Por isso surge a pergunta às vezes no coração: onde está Deus? Onde está Deus nessas horas? O texto de Abacuque, então, vai nos dizer que esta pergunta ela é pertinente e nem sempre nasce do coração de uma pessoa imatura. Homens maduros, mulheres maduras, crentes maduros, às vezes questionam, não a Deus, mas a situação. E como é que a fé responde isso, então? A fé madura, ela aprende nessas situações. E ela aprende a confiar em Deus, na sabedoria de Deus, esperar em Deus. Porque, meus irmãos, nós não podemos nos esquecer que Deus tem caminhos diferentes dos nossos. Deus tem pensamentos superiores aos nossos. Deus tem planos que são irrefutáveis, planos que não podem ser frustrados, diferentemente dos nossos. Por isso, procurar a resposta em Deus é sempre o melhor caminho. E eu gostaria de começar falando a respeito desta fé, que leva estas situações de perplexidade, de espanto diante de Deus. Veja o que Abacuque diz no capítulo 1, do verso 1 ao 4. Ele diz assim: sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, a contenda e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Veja que este homem, este profeta, que profetizou por volta de 600 antes de Cristo, está aqui vivendo uma situação ímpar na história de Israel. O reino havia sido dividido, ao norte em Samaria, o reino de Israel, e ao sul em Jerusalém, o reino de Judá. Israel já havia sido, ao norte, conquistada. Os assírios haviam tomado Samaria, devastado aquela região. Tempos depois, a mesma onda de invasão, já não com os assírios, mas com os caldeus, os babilônicos, estava se aproximando de Judá também. Abacuque é um profeta deste período, pré-exílio. Eles ainda não haviam sido levados cativos ao exílio, o que aconteceria logo em seguida, provavelmente anos depois da profecia de Abacuque, quando o rei Jeoaquim era rei em Judá. Babilônia, então, destrói Jerusalém. Eles levam cativos o povo de Deus, os jovens. Nessa leva vão Daniel, seus amigos. E aquele momento do cativeiro babilônico, então, está perto de se iniciar. Abacuque visualiza aquela iminente desgraça do povo. E ele, então, começa a orar e buscar a Deus. E o que ele pede? Ele pede algo que muitas vezes o nosso coração também clama. Ele olha, ele vê a desgraça, ele vê o mal se aproximando e ele começa a questionar a sua fé, dizendo: até quando, Senhor? Até quando isso vai ficar desse jeito? O que ele estava observando era a violência que dominava a nação. O verso 1 diz: violência. Existiam gritos de violência. Existia uma iminente invasão de um povo mau, de um povo violento. Ele estava gritando também por conta da iniquidade daquela nação.
daquilo que ele via a respeito do comportamento não só do povo de Israel, mas dos povos que estavam invadindo aquela nação. Ele via também que a lei de Deus, antes tão celebrada, tão adorada, agora era torcida para corresponder às expectativas das pessoas que dominavam o povo, a ponto da justiça, a própria justiça, ter sido corrompida. Então é diante desta situação que um homem crente, temente a Deus, levanta um questionamento: até quando, Senhor? Até quando o Senhor não fará nada? O sofrimento ali não era um sofrimento só de Abacuque, era um sofrimento da nação. Ali não era qualquer tipo de sofrimento, era um sofrimento que atingia a vida espiritual daquele povo. E ele vê então o nome de Deus sendo desonrado. E ele não entende. Por que Deus não faz nada? Por que todo este sofrimento acontece e Deus não se manifesta? Meus irmãos, aqui há uma primeira lição para uma fé madura. A fé não ignora os problemas. A fé enxerga a realidade das coisas. A fé não é olhar para as coisas más e relê-las como se elas fossem boas. Fé olha para o que é, para a realidade das coisas. E muitas vezes a fé levanta questionamentos, sim. Mas a fé leva as pessoas, mesmo diante destes questionamentos, à presença de Deus. O que Abacuque está fazendo? Ele está orando a Deus. Ele não saiu reclamando pelas ruas da cidade. Ele se ajoelhou diante de Deus. Ele clamou ao Senhor e ele fez a pergunta: a quem de direito? Até quando, Senhor? Abacuque não abandona Deus porque ele vê a maldade se alastrando, porque ele vê os problemas se aumentando. Abacuque corre para Deus, ele busca Deus. A fé reage diante das perplexidades, buscando resposta no único lugar que nós podemos obtê-la, na palavra de Deus. É a Deus que nós devemos buscar. Nós iremos atravessar momentos assim, nós iremos necessitar de respostas. Nessas ocasiões, muitas pessoas abandonam a Deus. Quando os problemas se avolumam, quando eles se tornam grandes demais e quando as respostas não vêm a contento, as pessoas fogem de Deus. Elas buscam outras respostas, elas buscam outra fonte de direção. Mas Abacuque faz exatamente o contrário, ele vai em Deus, ele vai até Deus, ele vai buscar na fonte da resposta verdadeira. Até quando, Senhor? Até quando? Meus irmãos, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, lá no capítulo 4, verso 6 e 7, nos ensina a respeito deste comportamento também. Ele diz lá no texto de Filipenses: não andei ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. Todas as coisas, seja que problema for, seja que dificuldade tenhamos, nós podemos perguntar a Deus: até quando, Senhor? Por que, Senhor? Mas devemos fazer a Ele esta pergunta. O que acontece muitas vezes é que a nossa fé se enfraquece e nós saímos reclamando de Deus. Nós não perguntamos com sinceridade no coração, desejando saber a resposta. Nós só queremos desabafar diante de Deus. Às vezes nós falamos para pessoas que nós supomos poderem nos ajudar de alguma maneira. Pessoas que muitas vezes não têm nem estrutura para ouvir o que nós temos, o nosso tipo de sofrimento, a nossa angústia, a nossa aflição. As mães muitas vezes procuram os filhos para desabafar a respeito de problema com o marido, com o pai. O filho, não tendo quem buscar, um amigo crente, uma mãe, um pai cristão que possa buscar, procura amigos ímpios na escola, buscando soluções, respostas. Mas a fé madura ensina
que quando nós temos diante de nós uma situação que nos causa perplexidade, que nos causa espanto, que nos inquieta, que nos faz clamar desta maneira, nós devemos buscar a Deus. Eu não sei quem você tem buscado quando você fica aflito, angustiado, mas Abacuque buscou a pessoa certa. Ele buscou aquele que se assenta no trono e conhece todas as coisas e que pode responder o clamor do seu povo. Deus não repreendeu Abacuque por buscar a ele dessa maneira. Não há no texto nenhuma repreensão. Deus ouviu a súplica, Deus ouviu o clamor e Deus atendeu a este homem. Sabe, meus irmãos, às vezes a gente fica com medo de falar com Deus determinadas coisas. Nós temos inquietações no nosso coração e nós nos angustiamos, não colocamos para fora, porque às vezes aquela vergonhinha de quem não tem intimidade. Sabe quando você tem intimidade com alguém? Você sabe, pessoas íntimas suas, você não tem problema de falar nada para ela. Aliás, a minha esposa disse, dê dinheiro, mas não dê intimidade. Porque depois que você dá intimidade, aí você pode esperar qualquer coisa. Mas Deus não tem problema com a nossa intimidade. Quantas vezes o salmista disse a mesma coisa que Abacuque? Não são reclamações, são lamentos. É isto que é clamar a Deus. Ele está se lamentando diante de uma situação terrível. Deus ouve o nosso lamento. Deus ouve o nosso clamor e Ele responde à oração. Então, se nós temos uma dificuldade, se nós temos uma necessidade, é a Deus que nós devemos buscar. Segunda coisa, a fé reage de uma maneira interessante. A fé madura reconhece que Deus está agindo, mesmo quando não percebe. Veja o que diz o verso 5, daí em diante. Deus responde. Abacuque, ele diz assim, vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei. Por quê? Disse Deus. Realizo em vossos dias obra tal, que vós não crereis quando vos for contada. Deus está falando a Abacuque, eu vou te responder. Mas eu estou fazendo uma obra tão grande, que depois de eu dizer você não vai acreditar. Agora veja qual é a resposta que Deus dá para Abacuque. Pois eis que suscito os caldeus. Se você tem uma outra versão, vai dizer assim, eu estou enviando os caldeus. Abacuque orava pedindo para Deus livrar a nação daqueles homens maus. E ele clama, e ele se angustia diante de Deus. E quando Deus responde a Abacuque, Abacuque recebe uma resposta inusitada. Deus diz assim, sou eu que estou mandando esse povo. Eu suscitei esse povo. Eu levantei essa nação. Sou eu quem dá a eles este poder. Sou eu quem autorizo que eles façam essas coisas. Veja que tipo de nação era. Nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer, são os seus cavaleiros que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como a águia que se precipita a devorar. Eles todos vêm para fazer violência. O seu rosto suspira por seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia. Eles escarnecem dos reis. Os príncipes são objeto do seu riso. Riem-se de todas as fortalezas, porque amontoando terra as tomam. Então passam como passa o vento. Seguem. Fazem-se culpado estes cujo poder é o seu Deus. Deus responde a Abacuque. E a resposta surpreende o profeta, porque diz Deus, eu é que estou fazendo todas estas coisas. Deus não está sendo corrompido pelo mal. Tiago vai dizer que Deus não pode ser corrompido pelo mal, e Ele não tenta ninguém, Ele é santo. O que Deus estava dizendo para Abacuque aqui é que
Deus governa todas as coisas. E se aquela nação má, perversa, terrível se levantou na terra, é porque Deus deu a eles esta capacidade e esta autoridade. Ninguém foge do domínio e da autoridade de Deus. É isso que Deus está dizendo para Abacuque. Deus estava trabalhando na vida do povo dele. Israel ao norte já havia sido conquistado. O cativeiro já havia chegado a eles. E nós sabemos que o cativeiro babilônico se deu por causa da idolatria daquela nação. Deus estava curando um mal moral e espiritual do seu povo. O cativeiro, a vara que Deus usou para disciplinar o seu povo. Deus estava no controle. Deus estava governando todas as coisas. Ele agiu na vida daquelas pessoas. O que nós vemos aqui é que Deus é o Deus da providência. Ele providencia na vida do seu povo a bênção, mas Ele também é o Deus que disciplina o seu povo, porque Deus corrige a quantos ama, diz as Escrituras. Deus então responde a Abacuque de uma forma inusitada. O apóstolo Paulo vai dizer no capítulo 1 de Efésios, lá no versículo 11, que Deus faz todas as coisas conforme o conceito, o desejo, a direção da sua própria vontade. Não há nada que fuja do controle de Deus. É importante pensarmos sobre isso, meus irmãos. Sabe por quê? Muitas vezes, no nosso momento de perguntas de fé a Deus, questionamentos que levantamos, nós confundimos o silêncio de Deus com a ausência de Deus. Deus não nos responde, nós imaginamos que estamos sozinhos. Deus não fala conosco, nós imaginamos que Deus tenha nos abandonado. Deus jamais abandona o seu povo. O silêncio de Deus também é bênção para o povo dele. O silêncio de Deus nos ensina. Ele nos faz aprender uma lição dura para nós. Descansar nele. Talvez seja o nosso maior trabalho. Descansar em Deus. Deus às vezes demora aos nossos olhos. Mas isso não significa negligência. Deus não está negligenciando o socorro ao seu povo. Abacuque recebe uma resposta que ele não imaginou que receberia. Deus responde e diz: eu estou fazendo uma obra que vocês não vão acreditar. Quando eu revelar para você, Abacuque, você vai ficar de queixo caído. Fui eu que enviei os caldeus. Deus trabalha no meio do seu povo. Deus nos faz depender dele. Deus nos faz esperar. E a resposta que Deus dá a Abacuque é: sou eu quem governa todas as coisas. Nada foge do meu controle. Eu não sei se você às vezes pensa que o mundo está sem direção. Se a sua vida está sem rumo. Se os seus planos não estão chegando a um bom termo. Deixa eu te falar uma coisa que as Escrituras nos ensinam. Deus controla todas as coisas. A nossa vida está nas mãos do Deus que controla o universo. Nada foge da ordem, nada foge da providência, nada foge do plano que Deus estabeleceu. Nada. Nada. A fé recebe uma resposta. Abacuque fica surpreendido com aquilo e algo causa-lhe mais espanto ainda, porque a fé madura aprende a reagir, aprende a entender, às vezes a duras penas, que os caminhos de Deus às vezes nos causam espanto. Quando nós recebemos aquilo que é revelação de Deus, muitas vezes nós colocamos a mão assim: eu não acredito. É assim, então? Espanto é normal porque a nossa mente é pequena. Quando Deus mostra o seu plano, Abacuque tem uma reação de espanto. Veja o que ele diz, versículo 12 a 17. Questão toda no coração de Abacuque, ele não entendeu a resposta e diz: não és tu, desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu santo. Verso segue diz: ó Senhor, para executar juízo puseste aquele povo,
tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina? Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão e não podes contemplar. Por que, pois, toleras que os que procedem perfidamente te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo que ele? Por que fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis, que não têm os que os governe? E o texto segue, dizendo, acaso, verso 17, continuará por isso esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? Abacuque fala, Senhor, eu não estou entendendo, o Senhor é santo, o Senhor é justo, o Senhor não suporta, não tolera a impiedade. Como é que o Senhor caminha com um povo desse? Como é que o Senhor usa os caldeus para trazer disciplina ao teu povo que é justo? Eles são idólatras, eles matam as grávidas, eles empalam as mulheres com um bebê no ventre, eles matam os idosos, eles não têm piedade. E o Senhor caminha com eles? O Senhor é tão santo. Como é que o Senhor pode caminhar com... Abacuque não está duvidando da santidade de Deus. Ele está desejando compreender como é que Deus pode permitir que estas coisas aconteçam. Este é o problema do sofrimento, meus irmãos. Nós não entendemos o caminho de Deus. E muitas vezes nós perguntamos exatamente isso. Onde está Deus, então, quando estas coisas estão acontecendo? Quando uma criança fica enferma e bebê de colo adoece a ponto de morrer, muitas vezes. Quando uma enfermidade acomete uma família, e mesmo que aquela família ore, peça a Deus, busque ajuda, não vem a cura. Quando uma empresa, mesmo seguindo todos os padrões de santidade das Escrituras, vai à lona e quebra. Quando nós olhamos para a impiedade do mundo e pessoas que não deveriam estar sendo abençoadas, parece que Deus está abençoando essas pessoas. E eu que deveria estar recebendo do Senhor, parece que estou sendo amaldiçoado. É este pensamento de Abacuque, ele fala, eu não consigo entender isso. Não consigo entender. Então Deus dá a Abacuque aquilo que ele precisava, e a resposta que a nossa fé precisa. Capítulo 2, no versículo 1 a 4, vai nos ensinar que a fé madura, por mais que questione, por mais que pergunte, ela vai acabar descansando na sabedoria de Deus. O texto diz assim, verso 1, por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse, escreve a visão, grava sobre tábuas, para que possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. A resposta diante da pergunta de Abacuque. A impressão que nós temos é que ele usou a figura de um vigia mesmo. As fortificações em Jerusalém possuíam torres de vigia. Abacuque se viu numa cena, olhando para longe, esperando que os caldeus se aproximassem. E Deus disse assim, eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Meus irmãos, o que Deus faz aqui é aquilo que muitas vezes nós também recebemos como resposta. O que nós queremos de Deus é que Ele nos dê os planos exatos, o jeito certinho, como é que vai ser amanhã, depois de amanhã, o próximo passo e o próximo e o próximo. Nós queremos que Deus pegue o mapa e nos mostre, olha, é por aqui que você vai, é esse o caminho, vou te mostrar o meu plano, tintim por tintim, vou te mostrar exatamente o que você deve fazer. Deus chama Abacuque para uma reflexão. Eu vou te dar o que você deve saber. Escreve, registra, grava aí nas tábuas do teu coração. O soberbo, este que é ímpio, que vive na maldade,
não tem retidão nele, para ele resta o juízo. Mas para o justo, o meu justo, disse o Senhor, existe uma fé que produz vida. O justo vive pela fé. Pastor, que tipo de resposta é essa? Meus irmãos, a resposta que o Senhor dá, muitas vezes quando sofremos, é esta. Você não precisa saber dos detalhes. Você só precisa saber que eu estou agindo, que eu estou contigo e que eu tenho uma promessa de vida no final para você. Já para o ímpio, para esse que prospera, para esse que está aí pomposo, levando a vida na boa, não há retidão no caminho dele. E se não há retidão, tem um problema com Deus que é justo. No último dia, Deus cobrará retidão dos homens. E aqueles que não tiverem o justo juiz, o Senhor Jesus Cristo, como seu advogado, terão que prestar contas ao Deus Todo-Poderoso por eles mesmos. Mas o justo viverá pela fé. A vida aqui apontada é a vida eterna. Deus não está dando a Abacuque a resposta com detalhes. Ele está mostrando o suficiente para que Abacuque continuasse crendo. Você sabe como termina a profecia de Abacuque. Abacuque termina com aquela frase: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, que o fruto da oliveira minta, ainda que tudo dê errado, ainda assim eu confiarei no Senhor, ainda assim eu gloriarei-me no Senhor, ainda assim eu adorarei o meu Senhor, porque Ele é tudo o que eu preciso. A resposta de Deus para Abacuque é esta: a fé responde no nosso íntimo, no nosso espírito, que nós não estamos sozinhos, que nós não estamos desamparados. Deus não nos dá muitos detalhes, mas Ele nos dá o suficiente para continuarmos caminhando, confiando nele. Meus irmãos, eu encerro mostrando aqui rapidamente nesse texto que Abacuque passa por pelo menos 4 estágios aqui de uma fé que questiona e não é incredulidade. É uma fé madura que vai na pessoa certa, buscando a resposta. Abacuque apresenta ali a sua perplexidade diante de Deus. Ele está confuso, ele está inquieto, ele está ali ansioso por ver alguma coisa, saber algo. Então ele vai a Deus. A primeira coisa que você deve fazer: apresente a sua queixa a Deus. Clame ao Senhor. Lamente-se diante de Deus. Não tolere as circunstâncias calado. Isso não significa que você vai reclamar de Deus. Você precisa receber de Deus a resposta que só Ele pode te dar. Peça a Deus, pergunte a Deus, leve o seu lamento e o seu clamor diante de Deus. Segundo estágio, ele descobre algo importante que nos traz segurança no coração. Deus continua agindo. Deus não estava indiferente àquela situação. Pelo contrário, era o próprio Deus trabalhando no seu povo. Nós sabemos que o cativeiro durou 70 anos. Eles voltaram para Jerusalém. Aquele povo teve outro tipo de idolatria, mas nunca mais o povo de Israel aceitou idolatria no meio deles. Por quê? Porque a disciplina funcionou. Eles foram curados. Deus mudou o comportamento daquela nação. Deus estava trabalhando. Mesmo o profeta não entendendo, Deus estava agindo no meio deles. Terceiro estágio, então, ele se espanta com os métodos. Isso acontece conosco também. Nós temos planos para Deus. Nós temos uma cartilha prontinha para entregar nas mãos de Deus e dizer: Senhor, está aqui, ó, o Senhor não tem trabalho nenhum, só segue esse plano, vai dar tudo certo. E o Senhor responde: os meus pensamentos são mais altos que os de vocês. Os meus planos são irrefutáveis. Os meus planos se cumprem. A vontade de Deus é soberana. E Ele está plenamente habilitado para nos conduzir até o final. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Confie nos planos de Deus. Por último, meus irmãos, Abacuque descansa no cuidado do Senhor.
Eu sei que muitas vezes não é suficiente uma resposta breve, mas Deus responde ao nosso coração de uma maneira espetacular, que só Ele pode fazer. Ele responde com um renovo da nossa fé. Por alguma razão, depois de um tempo de clamor, de oração, de lamento diante de Deus, nós levantamos daquele lugar abastecidos, revigorados, animados. Eu não sei se você chegou aqui nessa noite com algum tipo de pergunta no seu coração. Eu cheguei, vou ser sincero com vocês. Eu cheguei, perguntando para Deus algumas coisas. Aliás, eu venho fazendo isso já há algum tempo. E eu sei que não há nada de mal nisso. Esse texto me ensinou que eu posso perguntar a Deus. Mas quando eu me deparei com este texto das Escrituras, Deus me respondeu. Aquilo que Ele respondeu para o apóstolo Paulo, depois de 3 vezes pedindo para que Deus o livrasse de algo que lhe atormentava, ele chama até de espinho na carne. A resposta do Senhor para Paulo foi: Paulo, minha graça te basta. Às vezes Deus não tira, mas Ele nos anima. E é verdade, a graça de Deus, na pessoa de Cristo, é suficiente. Por isso o justo vive pela fé. Eu não vejo, eu não sinto muitas vezes, eu não consigo palpar, não consigo manusear, mas eu creio. Deus está comigo, Ele está agindo. Onde está Deus quando eu sofro? Guiando os meus passos para a vitória. Me pegando no colo, me levando além, animando o meu coração, renovando a minha esperança, enchendo o meu coração de fé, porque o justo vive assim, ele vive por fé. O justo não vive pela explicação completa da sua história. O justo não vive na ausência de dificuldades. Ele não vive e não almeja a compreensão perfeita dos acontecimentos. Não são todos os detalhes que nos causam, que nos trazem descanso para o coração, mas a confiança no Deus Todo-Poderoso e Soberano, Santo, Fiel, aquele que governa todas as coisas, que faz tudo segundo o conselho da sua vontade, para a sua própria glória, está trabalhando na sua vida, na minha vida, na vida da igreja. Primeira pergunta que a fé muitas vezes faz, que a gente gostaria de trazer como pastores aqui, é: onde está Deus quando eu sofro? Deus responde: eu estou agindo em você, na sua vida, na sua história. Creia, porque o justo viverá pela fé. Você tem crido nesse Deus? Quando essa pergunta surge no seu coração, que tipo de pensamento você usa para rebater esta inquietação? Quando você clama a Deus por socorro, e parece que o socorro não vem, será que esta frase retine como um sino na sua mente? Eu não estou sozinho, o justo vive pela fé, a fé no Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Talvez você tenha alguma coisa para colocar diante desse Deus nessa noite. Talvez seja o seu coração que clama por resposta. Eu gostaria de orar com você. Eu já estou aqui. Hoje é para mim também. Eu já estou aqui à frente. Se você tem alguma coisa para colocar diante de Deus, alguma inquietação no seu coração, se você está pedindo alguma resposta a Deus, eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente orar comigo nessa noite. Que nós possamos clamar ao Senhor, pedindo a Ele que Ele responda ao nosso coração com a única resposta capaz de nos encher de esperança, a resposta da fé. A fé que move as montanhas, a fé que remove os obstáculos, a fé que vence os nossos inimigos, a fé no nosso Senhor Jesus Cristo que nos garante vitória. Nós vamos orar ao Senhor e nós cremos que Deus tem agido, que Deus tem falado conosco aqui. O profeta Abacuque clamou e Deus respondeu. A resposta não foi exatamente a que ele esperava, mas foi a resposta da boca de Deus. E é a única que nós queremos. Deus fala conosco. Deus fala conosco nessa noite. É o que nós te pedimos agora, Senhor. Nós estamos diante de Ti.
Os meus irmãos se ajoelham aqui em oração ao Senhor. Cada um deles tem uma pergunta, um motivo no seu coração. Eu não conheço, mas o Senhor conhece cada detalhe da história destes teus filhos, destas tuas filhas aqui, Senhor. Nós queremos pedir ao Senhor, como igreja, clamar ao Senhor por socorro, por livramento, por direção, por salvação. Nós queremos clamar ao Senhor por uma resposta que só o Senhor pode dar. Talvez, ó Deus, nós não entendamos a resposta que o Senhor vai nos dar, mas nós pedimos que o Senhor nos faça descansar na Tua palavra, Senhor. O Senhor nos disse nessa noite através do profeta Abacuque: o justo viverá pela fé. E é esta convicção do nosso coração. Nós somos aqueles que caminham por fé. Nós caminhamos confiantes no Deus Todo-Poderoso, que está agindo na nossa vida, mudando a nossa história, tratando o nosso coração, tirando os ídolos diante de nós e nos tornando mais santos aos Teus olhos. Senhor, se é alguma disciplina que o Senhor tem nos colocado, nos ensina a amar a Tua disciplina, Senhor, a não rejeitar o Teu cuidado, porque o Senhor nos ama. Se Deus, o Senhor tem permitido que homens maus, situações ruins, adversidades terríveis sejam postas diante de nós, nós queremos ouvir, assim como Abacuque, no nosso coração, o Senhor dizer: acalma, porque sou eu que estou agindo, sou eu que estou fazendo, sou eu que estou te tratando, sou eu que estou trabalhando no seu coração, mudando a sua maneira de pensar. Nós queremos ouvir o Senhor dizer isso no nosso coração nessa noite, Senhor. Fala com a tua igreja, Senhor, fala com os teus filhos. Cada pergunta feita diante deste teu altar recebe uma resposta nessa noite, uma resposta da fé. O justo vive pela fé. Sustenta-nos, Senhor, nesta palavra. Sustenta o teu povo, Senhor, e ao levantarmos deste lugar, que nós possamos voltar para a nossa vida diária, com a convicção de que o Senhor animou a nossa fé, restaurou a nossa esperança, nos deu aquilo que nós mais precisamos, Senhor, a convicção de que o Senhor está presente na nossa vida em todos os momentos. Assim, ó Deus, ainda que a figueira não floresça, ainda que o fruto da oliveira minta, ainda assim nós nos gloriaremos e esperaremos no Senhor. Nós adoraremos o teu nome, o Senhor Deus Todo-Poderoso, o Deus da igreja, o nosso Deus. Em teu nome, Senhor Jesus, o Deus homem, aquele que nos salvou com sangue precioso, em teu nome nós oramos nesta hora e clamamos, Senhor, responde a nossa oração. Assim fazemos, em nome de Jesus oramos. Amém.